Olá pessoal, hoje Atos capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, porém armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, ele disse, dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Apelo para o imperador romano, mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa nenhuma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas do que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. E então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. O rei Agripa em visita a Cesareia. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da sua acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos no dia seguinte, sem demora alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas acusações acerca da sua própria superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse que queria ir a Jerusalém e lá, se ele queria ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, de qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante, ó rei Agripa, perante ti, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Atos capítulo 26, discurso de Paulo perante Agripa. Depois, Agripa disse a Paulo: É permitido a ti,
que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para que abrires os olhos deles e das trevas os convertam à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os que foram ditos pelos profetas e por Moisés, que disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo isso, levantou-se o rei,
o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte, nem de prisões. Agripa disse a Festo: Bem podia soltar este homem, se não houvera apelado para César. Atos, capítulo de número 27, partida de Paulo para Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. E embarcando nós em um navio adramítino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, todos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo chegado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. A advertência de Paulo. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. O naufrágio, mas não muitos dias, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à tona. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à tona. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e ele disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, é necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra.
E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, e acharam 15 braças. E temendo ir em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou móvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra salvos. Atos capítulo 28, 3 meses na ilha de Malto. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondas ao fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Viste como escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de aparência, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, e chegando a Siracusa, ficaram ali 3 dias. De onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 tendas, e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus,
e tomou ânimo. Chegada a Roma. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto deles ele disse: Homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçado a apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Prisão de Paulo em Roma durante 2 anos. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ver com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não acreditavam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo Paulo essa palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. E assim encerramos aqui a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre.